Olá, pessoal, tudo bem? Jorge Deluomo, falando aqui do Studio Connection Pro, mais uma vez trazendo informação para você. Hoje eu tenho aqui o prazer de trazer a Marcele. Vocês vão conhecer a Marcele. A Marcele tem um projeto de vida. Ela é advogada, famosa aqui em Lisboa, famosa aqui em Portugal. Ela vai contar um pouquinho para gente da vida dela, né? E uma coisa importante, além da advocacia, ela passou por muitos perrengues, como todos nós passamos, né? Venceu esses perrengues na vida, né? E teve um grande sonho que ela está iniciando a concretização desse sonho aqui hoje, né? Então nós vamos poder conversar com a Marcele. Tudo bom, Marcele? Olá, tudo bom? Antes de tudo, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Estúdio Connection Pro, Jorge, contigo. E eu sou a Marcele Melo Rodrigues, brasileira de Cascavel, Paraná. Show. Advogada desde 2004. O que te fez escolher a advocacia como profissão, hein, Marcele? Olha, uma boa pergunta. Eu sou filha de médico e meu pai gostaria que eu fosse médica. Eu mudei de profissão aos 16 para 17 anos fazendo vestibular. Fiz pré-direito por questões de familiares, questões pessoais de família. Como E, assim? assim, Porque é médico e tal, porque tem questão pessoal de família, então me motivou a fazer advocacia. eu tenho um histórico familiar um pouco conturbado desde a minha infância. Perdi minha mãe ainda criança e meu pai casou novamente. E por questões de conflitos ou de problemas, desavenças familiares, eu acabei optando pelo direito, pela sede de justiça. Uma grande vontade de fazer justiça ou de ter um poder na mão, né? Sei lá. Mas a problemática de família, sim, definiu a minha escolha de carreira profissional. Entendi. E aí, quer dizer, você foi. É como se fosse aquela pessoa que te direcionou, né, para uma profissão. Você teve, na verdade, uma motivação familiar, né, para ser direcionada para essa profissão, né? Você, durante teus estudos, no início da tua carreira, quais foram os maiores desafios que você enfrentou, assim, no estudo, tá? Para se tornar uma advogada? Como tua força interior te ajudou a vencer esses desafios? Desafios acho que foram muitos, como para todo mundo. Eu tive muitos desafios porque eu trabalhava durante o dia, fazia faculdade à noite. Briguei com o meu pai no meio da faculdade até sair de casa, então tive que assumir as despesas da minha faculdade, da minha própria vida. Trabalhava durante o dia, estudava à noite. Morei essa fase em Curitiba, Paraná. Então, eu praticamente tive a dificuldade de amadurecer sozinha, como uma universitária, independente, jovem, e todos aqueles desafios de vida, desde você estudar para as provas, era muita matéria, conseguir trabalhar durante o dia, usar transporte público, se descobrir ali naquele desabrochar de uma menina, né, se tornando uma profissional. E eu me encontrei no direito, assim, na faculdade eu realmente percebi que eu tinha feito a escolha certa. Eu tenho muito mais perfil para advocacia do que para médica. Aham. Ah, E porque se você não fosse advogada, você ia partir para eu medicina? continuaria o legado do meu pai como médica, né? Aham. E fui preparada para isso até os 16 anos, quando eu decidi. Na verdade, meu pai só descobriu que eu tinha feito direito quando ele viu o resultado do vestibular, porque ele achava que eu tinha me inscrito para medicina. Ei, me diz uma coisa. Então quer dizer. Olha, não é pra gente conversar ainda sobre o CLPOD, não, tá? Aham. E vocês nem sabem o que é o CLPOD, daqui a pouco vocês vão saber. Mas vem cá, isso já estava dentro de você mesmo, assim, a CLPOD, desde essa época, você Acho que acha? sim, eu acho que sim. Eu acho que esse CELPOD é um poder interno que todos nós temos e que muitas vezes precisamos de um despertar, até para a gente tomar consciência que a gente é mais forte do que aquilo que a gente imagina. E as dificuldades da vida, elas põem isso à prova, né? Então eu fui provada já desde muito cedo, né? Com separação de país-mãe, perda da mãe muito jovem. Então ali você já começa a ter que se empoderar, né? A saber lidar com a perda, Você com o luto, amadureceu cedo. muito cedo. Então eu acabei muito jovem já tendo um entendimento que eu tinha um poder dentro de mim, uma força é, que não era só minha, né? Eu acho que eu sou uma mulher de fé e Deus
ele fortalece. Boa, caiu em cima da pergunta que eu tinha para te fazer, tá? A fé teve um papel importante nessa tua trajetória profissional, que eu tô falando, sabe? Até você se formar, né? Quais os momentos que você achou essencial para você não desistir, para você conquistar essa carteira? Você teve a carteira da UAB, não teve? Claro. É? Então, quer dizer, pra você conquistar essa tua profissão, qual foi a importância da fé na tua vida nisso? A fé é fundamental, né? Sem a fé, você não consegue persistir. A fé na minha vida foi presente o tempo inteiro. O dia que eu perdi a fé, como é que se diz? Quase perdi a vida também. E a fé, eu sou neta de meu avô, quase foi padre e largou a batina para casar com a minha avó, então eu fui criada dentro de uma família católica, dentro do cristianismo. Então a fé sempre esteve muito presente na minha vida. E em todos os momentos em que eu achei que eu não seria capaz, foi a fé que me sustentou. Eu sou muito crente em Jesus Cristo, sou cristã. Então, todas as vezes em que eu me vi incapaz de uma dificuldade, ou de uma prova, ou de uma mudança, ou de uma escolha, eu rezava e pedia a Deus uma orientação. E olha, a fé nunca falha. Bacana, muito bonito isso. Daqui a pouquinho vocês vão entender o sonho da Célia, por que ela está começando, né, hoje, né, a vencer e conseguir, né, realizar o seu sonho, né? Olhando para a tua jornada até aqui, qual é a maior lição que você aprendeu sobre resiliência e superação? Pergunta difícil de responder. Pesada. Pesada. Eu acho que a resiliência, né, é uma capacidade de você persistir e sobrepor todos os obstáculos, né? Ser resiliente a tudo. Você só vai saber o tamanho da sua capacidade e a nossa força através dessa resiliência. E agora, desculpa, esqueci o... O quê? Resiliência ou superação? Agora, a superação, eu acho que a superação, se você não tiver uma humildade interna de alma para aceitar, para entender aquilo que muitas vezes naquele momento é incompreensível, então assim, a humildade da aceitação daquilo que não se pode mudar, você não consegue. Acho que eu aprendi muito isso, porque muitas vezes a gente quer as coisas da nossa maneira, no nosso tempo, e quando a gente não consegue, aquilo já como é que se diz, o empecilho, a frustração te impede muitas vezes de você continuar, né? A gente é muito envaidecido, temos, né? Então eu acho que a hora que você quebra esse ego e né, humildemente tem a resignação de aceitar aquilo que a vida lhe traz, você supera tudo. Acho que sim. E você sentiu que você superou muitas vezes na vida, né? Atitudes e problemas que você teve, né? Você conseguiu superar várias vezes. Eu superei muita coisa. Hoje eu olho para mim, Jorge, não tenho vergonha de dizer que eu me sinto uma vencedora, uma sobrevivente e com uma história linda que eu quero compartilhar ao longo desse projeto. Parece que você adivinha, sabe? Você entra na minha cabeça, que a gente não combinou nada, gente, tá? Olha só, eu tenho que te Sintonia. Pois é, porque eu tenho que te perguntar uma coisa. Né? Quando é que você começou a sentir, olha só, aquela vontade forte de dividir a sua história e inspirar outras pessoas, além do seu círculo próximo? Então, eu senti a vontade de fazer isso quando eu comecei a me sentir, como é que se diz? Ter orgulho da minha trajetória na Europa. Porque, assim, a gente conquistar os nossos objetivos, ou os nossos sonhos profissionais e pessoais na sua terra, com os seus, já é difícil, né? Mas fazer isso em terra estranha, eu acho que é uma superação impagável, né? Algo Mas antes de vir para cá, desafiador. você já tinha essa ideia? Teve algum momento específico em que você pensou, eu preciso transformar Teve. tudo que eu vivi em algo para ajudar os outros? Teve. Conta um pouquinho disso, então. Então, eu acho que eu tive uma segunda chance na minha vida. Eu tive um episódio que a gente vai falar mais no meu podcast. Já contou o spoiler. Vai lá. Mas assim, eu tive um renascimento, né? Não vou falar mais, Tá. mas isso aconteceu em 2022.
Foi um momento de luto do meu pai. Eu estava extremamente deprimida e perdi completamente a vontade de viver. Acho que muita gente vai se identificar com uma situação emocional semelhante. E, bom, tentando fazer o pior por mim, eu acho que tive uma segunda chance e um renascimento, onde eu me senti agraciada, presenteada em um entendimento da vida de uma forma tão profunda e com um olhar tão desapegado, né, daquilo que eu era no passado, que eu me senti assim, eu quero compartilhar isso, eu quero dividir isso com o mundo. Acho que tem muitas pessoas e muitas vidas que serão tocadas, que poderão ser salvas através desse trabalho, dessa entrega e desse sonho que eu quero concretizar com a ajuda de vocês que estão nos assistindo e comentando aí, compartilhando e seguindo o que a gente vai estar desenvolvendo. Chegou a hora, pessoal. Olha só. Olha só, aqui a gente tem a Marcele, né? Nós vamos passar a chamar ela carinhosamente de Celi, né? E chamar daqui a pouco de Pod Celi, né? Celi ou, Pod. Ou Celi Pod, né? Mas chamando você de Celi, né? Como surgiu a ideia de criar esse programa, né? Que é o Celi Pod? Foi algo assim que foi amadurecendo aos poucos? Ou você teve um estalo e falou assim, vou criar o Celi Pod porque você pode? Como é que foi? É uma ideia que veio amadurecendo aos poucos. O nome do canal, inclusive, é uma homenagem ao meu pai, em memória. Celi era a forma carinhosa que ele me chamava em casa. É um apelido do meu pai, de casa. Ele era quem me chamava de Celi. E pode porque o meu pai sempre me disse que eu podia tudo. Que qualquer um pode tudo o que quiser, basta acreditar. Meu pai foi meu maior motivador, o meu melhor amigo, a pessoa que foi minha inspiração e minha referência de vida. Então, tem um pouco a ver com isso, até porque foi com a perda dele que eu tive uma segunda chance na minha vida, né? A morte do meu pai me impactou muito, foi na pandemia, eu não pude me despedir dele, me afetou muito emocionalmente, e dali eu tive um despertar, um renascimento, e hoje eu tô aqui, entregando isso para o mundo, para você, cumprindo Jorge. Essa missão, cumprindo, né? Uma missão. Se Deus me deu uma segunda chance, acho que não foi à toa. Tá, você agarrou firme. Agarrei, e agora... renasci, Sim. vi a vida de outra maneira, com outros olhos. Hoje sou uma pessoa extremamente grata, feliz, em paz, realizada. E me refiz de todas as formas, recomecei do zero, como pessoa, como profissional. E do outro lado do mundo, sozinha, numa terra estranha. E então eu digo, Deus existe, né? A fé. Você completou teu estudo como? Você terminou no Brasil? E sim. E a advocacia, né? Eu fiz direito no Paraná. Tá. Fiz a Escola da Magistratura em Curitiba, me formei no Paraná. Atuei no Paraná e no Rio de Janeiro como advogada. Atuei como juíza federal também no Paraná. Ah, é? Foi, no TRF4. E vim para a Europa em 2015 a convite de Londres. Vim para Coventry University a fazer parte do Carnival, um projeto de Legacy of Mega Events. Era legado de mega eventos. Naquele ano, 2015, o Brasil recebia 2 grandes mega eventos mundiais. A Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Então, eu trabalhei como advogada e eu tratava de sustentabilidade na época. Então, eu participei desse projeto do legado dos Jogos Olímpicos, da Cidade Olímpica, como advogada de sustentabilidade, né? Entendi. Até porque, se vocês se lembram, a Cidade Olímpica no Rio de Janeiro, em 2015, foi construída numa zona de reserva ambiental. Sim. Né? No mangue ali, na Barra da Tijuca, Sim. entre o mar e... Então, isso teve tudo a ver com o meu momento, naquela atuação no Rio de Janeiro com sustentabilidade e direito ambiental. Era uma situação bem pioneira e isso acabou me trazendo para a Inglaterra, depois para a França, depois para Portugal. E aí ficou. E aqui estou. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Você gosta de Portugal? Amo. É. Nunca imaginei sair do Brasil para vir para Portugal. Sim.
Portugal é que me escolheu. Ah, é porque tu foi pra Inglaterra, né? Então, talvez você tivesse com a cabeça realmente centrada, né, no Reino Unido, pouco um país maior, né? Pois, Londres, nunca Londres. imaginei vir. Naquela época ainda o Reino Unido ainda fazia parte da União Europeia. Sim. Mas, enfim, o contrato de trabalho não foi renovado. Depois que terminou... E você foi seguindo teu caminho Fui seguindo meu caminho. e se fez, né, aqui em Portugal, né? Pois, foi. Bacana, bacana. Hoje eu sou apaixonada por Portugal, um país lindíssimo que me acolheu. E aprendi, né, como imigrante, a como se legalizar, se documentar. E como advogada, hoje, eu legalizo e ajudo aí os imigrantes em Portugal a obterem sua documentação, sua legalização. Bacana, legal. Mas, quer dizer, você veio aquela vontade de fazer o CLPod, né? Que é justamente você se sentindo empoderada e você querendo passar uma mensagem para as outras pessoas. E você tem uma mensagem central. Pelo que eu entendi, independente de você ser advogada, você não vai levar o teu podcast para a área de advocacia e Não. estudar problemas de advocacia, né? Você tudo pode, né? Onde Então você pode tem tudo. você tem uma mensagem central. Qual seria essa mensagem central que você gostaria que o pessoal, quando terminar de assistir o teu episódio do teu podcast, ele vai receber essa mensagem? É exatamente o que está no CLPod. Eu quero, no final disso, o objetivo final é passar a mensagem que você pode tudo. Se você tem um sonho, acredita nele, tenha fé que você pode. Você só não pode se você não acreditar. Então, acho que a mensagem já está bem no nome mesmo que eu criei. E foi intencional. Sim. E eu me descobri, ao longo da vida e no próprio curso de Direito, eu sou uma comunicadora nata. Tenho o dom da oratória nas veias, como se diz. E acho que é um propósito de vida. Eu sou falante, eu adoro falar, gente. Se não me tirar o microfone aqui, ó, vocês ficam aí 2 horas me ouvindo. Você vai ter muito tempo no teu... Vou. E também sempre quis entrevistar pessoas e gosto disso. Sou uma curiosa nata, adoro saber sobre assuntos gerais. E pronto, estamos aí, como é que se diz? Apostando, eu tô acreditando no meu sonho, gente. Eu vou me colocar aqui de exemplo para vocês. Era um sonho, eu acreditei nele e hoje eu tô podendo realizar. Se eu posso, você também pode. Bonito, hein? Já começou com o CLPod. É isso aí. Então, você vai ter sempre um foco, né, de superação e de vitória. Acho que sim. Né? Eu senti isso pela Sempre. conversa que a gente teve, né? Superação, que foi o que você passou, né? E vitória, né? Que você Sim. consegue, né? Qual é o primeiro tema que você... Vamos dar uma colinha pro pessoal, né? Qual é o primeiro tema que você mais teria vontade de trazer pro teu podcast? Olha... Ou que você vai trazer nesse... Já deve estar preparado? São vários, assim. Agora você me pegou de surpresa, hein, Jorge? Fez uma pergunta que talvez eu vou pensar na resposta aqui agora. É agora. Então É pensa, agora. vai. Pensa que o pessoal tá te ouvindo, vai. Olha, é uma boa pergunta e eu poderia trazer aqui várias respostas. Mas acho que hoje mesmo, se eu fosse falar sobre reduzir numa palavra, depressão. Seria um tema, assim, ou saúde mental, ou equilíbrio emocional. Uhum. Acho que hoje, 2025 para entrada de 2026, no mundo global em que eu me encontro, acho que de tanta excesso de informação que nós temos na palma da mão, a gente está perdendo conexões humanas, a gente está perdendo o essencial e voltar-se para dentro, né? Então, eu penso que esse equilíbrio, essa olhada para dentro de você mesmo e essa onda de depressão que nós vimos hoje no mundo de crianças, jovens, adolescentes e idosos, né? Acho que era esse um ponto-chave. Legal. A gente está passando equilíbrio, mesmo... né? A gente está passando por isso, né? Uhum. Você vê que as pessoas realmente estão assim um pouco desorientadas, um pouco perdidas, né? Acho que vazias delas próprias. Uhum. Então, acho que hoje, quando a gente toca nesse assunto, seja saúde mental e tal, mas a palavra-chave que fecha tudo isso, ou abraça tudo isso, hoje tá até na moda, é a depressão.
E porque eu tenho algo muito rico para falar sobre isso para vocês. Eu ia perguntar. Não, eu ia perguntar, até para você dar um spoilerzinho aqui pra gente, tá? Você disse, né, que você passou por isso, provavelmente, né? Porque você passou por um problema que foi sério, né? Eu acho que a questão com o que aconteceu com teu pai e que você sentiu foi muito sério, né? Foi. Então, você chegou a entrar em depressão nessa época, quando você passou, e aí você teve essa Foi. superação, você precisou de ajuda. Como é que foi isso que você está querendo passar para as pessoas? Então, foi uma situação que eu vivi na pele. Eu tive uma depressão com o luto do meu pai. Foi uma perda extremamente traumática. Tive uma depressão agitada. E como eu estava em Portugal, longe dos meus, nem eu mesma percebi a minha própria doença. E fiquei 1 ano sem dormir. E 1 ano Não, doente. peraí. 1 ano sem dormir? 1 ano sem dormir. A depressão agitada, ela é o oposto da depressão que a maioria das pessoas conhecem ou que elas se comportam, né? Que os sintomas são uma apatia total, a pessoa não quer sair da cama, não quer tomar banho, não se alimenta, não quer ver a luz do sol. Mas existem outros sintomas da depressão. A depressão, ela tem várias facetas. E a minha foi uma depressão agitada, que nem eu sabia, nem eu conhecia isso. Então, eu tinha... eu procurava manter o meu cérebro o tempo inteiro em atividade. Ele ativou um estado de alerta de sobrevivência e eu não dormia. Então, acho que o fato de você ser imigrante, passar por vários países, dificuldades... E como meu pai era o meu porto seguro, no momento que eu me vi sem aquilo, eu fiquei talvez um pouco perdida, sem referência. E eu tinha que ser o meu próprio porto seguro, né? Então, na minha cabeça, isso causou uma disfunção. Disfunção química, hormonal, o que me deixou extremamente atenta, agitada e me deu uma insônia. E isso agravou-se com o tempo. Eu fiquei mais de 1 ano. Você ficou esse período assim mais difícil sem procurar uma ajuda específica? Você foi tipo assim piorando, achando que ia melhorar sozinha? Não, eu nem sabia que eu estava doente. Ah, é? Isso aconteceu e por isso que eu digo é muito grave isso. Eu sofria com a insônia, não conseguia dormir, mas eu não sabia o que estava acontecendo comigo. A depressão agitada, o atropelo de todos os fatos e a questão da gente não parar, né, para aquilo que eu falei, se conectar consigo próprio, não parar para sentir o luto, não parar para se ouvir, não parar para, às vezes, deixar os sentimentos virem à tona, viver aqueles sentimentos, eu atropelei. Então, aquilo causou uma disfunção no meu cérebro em que a doença se instalou, né? Então, eu não sou médica, traremos médicos aqui para falar e esclarecer melhor isso para nós, mas eu tenho esse conhecimento porque o tempo que isso se desenvolveu sem tratamento, sem eu perceber a doença, me levou a cometer um ato extremamente grave, né? Contigo próprio. Então, e através disso, depois que eu voltei de um coma que eu tive, e vocês vão saber o porquê disso, eu tive toda uma assistência médica. E fiquei fui tratada, né? Depois de chegar no estopim da doença, é que eu fui parar no hospital, e ali é que eu tive tratamento e fui tendo consciência da gravidade de doença mental que eu me encontrava. Pessoal, presta atenção no que a Célia está passando pra gente, né? E aí onde hoje é o meu propósito aqui. Se eu não tivesse sido ressuscitado, se eu não tivesse tido ajuda no hospital, talvez eu nem estivesse aqui hoje, sabe? E isso me deu um entendimento e uma vivência e como é que se diz, uma consciência tão grande da importância do que eu tô falando, que eu falei, não, eu tenho a obrigação de falar sobre isso, de me expor, de me abrir confortavelmente, sem tabu, sem constrangimento, porque eu acho que muitas pessoas vão se identificar com o que eu senti, com o que eu vivi, e que é necessário, sim, pedir ajuda. Sozinho a gente não consegue E você muitas pediu... vezes. Bom, Eu aceitei a ajuda. Pois é. Eu achei importante, né, você mostrar o seguinte...
você vai entrando naquela onda, não percebe que está ali. E eu, pelo que eu te entendi, é o seguinte: não teve ninguém que chegou para você e falou: olha, você Mas tá com. não. Ou, Por ou quê? chegou e você não Não. acreditava. Algumas pessoas viram que eu não estava bem, né? Tá. Porque eu começava a ter... eu emagreci muito, eu cheguei a pesar 52 quilos. Eu não dormia, então, assim, as minhas olheiras, a minha cara, né? Eu tava Aham. com a cara, a aparência de doente. E, às vezes, algumas pessoas que não me conheciam muito Você não bem... tá bem. você não tá bem, Marcele, você tá bem. Uhum. E, às vezes, quando a pessoa tocava em mim, falava não tá bem, eu desabava em choro. E não conseguia conversar. Então, só que essas pessoas que me falavam, não eram minhas amigas de vida, né? Eu sou imigrante. Eu não tô perto das pessoas que me conhecem de uma vida. Mas sim, várias pessoas apontaram, mas eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Isso é o que é o mais importante da doença. A depressão, quem está sofrendo depressão, muitas vezes não se apercebe dela. Vamos lá, Célia, me diga uma coisa. Quando começa esse teu projeto? Começou. Começou já, Começou, né? Estamos começando. Inclusive, Matheus, solta aqui na tela pra gente já a logomarca do Celipod. Tá aí, gente, ó, vocês estão aí em primeira mão vendo a logomarca do Celipod. Se E mira aquela inscreve luz lá no eu meu acho que tá lá no canal. telefone, na televisão, olha lá. Tem que apagar aquela luz ali. Porque... Isso, sumiu. Ok, vai lá. Pessoal, inscrevam-se que vocês vão ter muita coisa boa, muita riqueza de assuntos, de temas, e quero que vocês comentem, participem, porque sua vida não será a mesma depois de Celipod. Legal. Mas quando é que você vai ter o primeiro episódio do Celipod? Nós vamos estar gravando aqui, né? O Estúdio com Connection. o Jorge. O Estúdio Connection é a casa da Célia, né, agora? E, olha, pesquisei vários estúdios, passei por 2 empresas antes, mas aqui eu me senti em casa. Estou muito à vontade, desde o primeiro dia, desde a primeira reunião para a tratativa dos assuntos. Gente, se você está procurando, Estúdio Connection Pro. Sem mais. Obrigado. Obrigado. Então, eu trabalhei na Google, né? Então, quando eu tive a depressão e me recuperei, eu não tinha condições de trabalhar. Eu fiquei afastada da advocacia e fui procurar realmente... eu tive que ir trabalhar com contrato de trabalho. Fui trabalhar na Google, com marketing digital. E aí conheci criadores de canais e fui tendo, assim, uma intimidade com o mundo do YouTube. Até porque eu fui trabalhar exatamente no programa do YouTube. Uhum. E conheci um canal chamado EQN. Afinal, o que somos nós? E lá tem uma entrevista minha sobre esse assunto. Ali começou a nascer esse projeto que eu tô inaugurando aqui hoje com você, Jorge. Uhum. Foi ali. Uhum. Ali eu tomei a decisão que eu falei, não, eu vou falar sobre isso. Eu vou abrir o meu canal. Eu vou abrir o meu podcast. Bacana. E aí, então, quer dizer, teu primeiro episódio será em janeiro, né? Será em janeiro. Na primeira quinzena de janeiro já vai lançar o primeiro, não é? Nós estamos agendados aqui pro dia 15 de janeiro, Jorge. 15 de janeiro 15 de já janeiro. temos a primeira gravação. Quer dizer, provavelmente lá pro dia 17, 18, você já tá jogando ele no ar, né? Acho que sim. Mais tardar, dia 20. A Célia vai fazer 2 episódios por mês, né? Então, de 15 em 15 dias, vocês vão ter um episódio da Célia. Sendo que o primeiro vai sair lá no meio de janeiro, tá? E nós vamos aqui colocar coisas aqui para vocês recordarem. Ela vai botar também dentro no YouTube, vai colocar no Facebook, vai colocar no Instagram também. Sigam o Instagram da Célia, tá? Você já tem um Instagram... @Celipod, já tá no ar? Não. O Instagram tem o Instagram sim, mas o Instagram é DRA Celi Melo. Porque o Instagram é bem profissional de advocacia mesmo, uma consultoria jurídica. Tá. Ali é bem focado para imigração, para consultoria jurídica, o Instagram. O Celipod vai ser mais variado, né? Por isso que eu não coloquei o doutora na frente, porque aqui eu não tô como advogada, aqui eu tô como... A Célia. Como a Célia. A Célia. Legal. O que mais te emociona quando você pensa em tocar tantas vidas através desse projeto? Porque você vai tocar muita gente, entendeu? Não tem jeito. Vai ter pessoas que vão interagir, pessoas que vão
te procurar, pessoas que vão entender os seus problemas através do que você está passando e coisas desse tipo, né? Eu espero que sim. Eu espero que isso que ele está falando seja... Ó, profetizou, hein? Profetizou, amém, tá? O que eu acho assim, ajudar, sabe? Ajudar ou evitar que pessoas sofram o que eu sofri, cheguem ao extremo como eu cheguei e levar uma palavra motivadora, compartilhar ideias de sucesso, motivar. E eu acho que isso não tem preço. Sabe, durante toda a minha vida, eu tenho 46 anos de vida, tá, gente? Não parece. Nunca mais eu repito isso. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, olha, 31. Passou. E eu digo que a gente ganha dinheiro, e dinheiro é necessário, todos nós precisamos, mas eu trabalho com imigração, faço asilo para muitos imigrantes que vêm de zonas de conflito, faixa de Gaza, Israel, guerras, e eu acho que ver um outro ser humano, um semelhante seu, grato, feliz, ou tendo uma vitória, uma conquista através da sua ajuda, não tem preço. Eu vou dar um chute aqui, eu não sei não, tá? Mas você tem vontade ou faz, dentro desse teu trabalho, alguma coisa assim como benefício para as pessoas que não têm dinheiro para fazer, que precisam de apoio, alguma coisa assim? Faço, Faz? né? Meu avô me Você ensinou tem esse isso. jeito, por isso que eu perguntei, nem sabia. Então, como eu disse para vocês, eu sou neta de um meu avô ia ser padre, né? Então, ele disse que a caridade, também aprendi isso quando eu falo, a caridade faz parte da nossa vida e o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas sim, eu atendo todas as pessoas, imigrantes ou famílias que vêm de zonas de conflito ou de guerra, eu atendo sem cobrar. A gente faz toda a parte documental e encaminhamos todo o pedido de documentação. E isso eu faço como uma parte de caridade. Por quê? Porque essas pessoas já vêm muitas vezes de uma zona de conflito, de uma situação de vida tão difícil que nem passaporte elas têm. E eu acho que, assim, poder dar essa contribuição minha para essas pessoas e conseguir, né, dar um documento, um passaporte novo para uma família que está saindo de uma faixa de Gaza, ou de Israel, ou da Ucrânia, não tem preço. Eu já me sinto paga a gratidão de ter ajudado uma vida a recomeçar. Legal. Matheus, depois você troca a logo, por favor, tá? Se você pudesse dar um conselho para alguém que está enfrentando um desafio grande agora, tá? Qual seria esse conselho olhando para ali, para as pessoas? Eu estou enfrentando um desafio, né? Eu acho que você tem que olhar para ele. Muitas vezes, quando a gente tem um desafio, é muito difícil encará-lo. E o medo nos paralisa ou a nossa visão limitada de que a gente não vai dar conta, né? Faz até que a gente busque fugir do assunto. Mas o melhor conselho é pare tudo. Olhe para a situação, encare o problema. Olhe para dentro de si e tenta procurar as respostas dentro de você mesmo. Muitas vezes você já sabe o que você tem que fazer, como que você tem que fazer. O que você precisa é de coragem, né, e discernimento. E isso vem quando você para e olha para dentro de você. Porque o mundo está aí para te dar conselhos, para te dar pitacos, dizer o que você tem que fazer, o que você tem que vestir, como você tem que acordar, o que você tem que comer. Mas a verdade é que quem sabe o que é melhor para si é só você mesmo. E tudo que você precisa está aqui, ó. Autoconhecimento. E eu aprendi muito com fé, né? E fé. Eu vejo assim, as pessoas, sabe? Às vezes eu tenho pena das pessoas que dizem assim, eu não tenho fé em nada. Já passaram muitas pessoas na minha vida e perguntam, pois é, né? Ou então, bom, não acredito em nada, entende? Acredita simplesmente que você é exatamente igual um animalzinho, que você é tudo igual, você não tem nada, você não tem uma missão diferente, entendeu? Você não tem um poder acima, assim, né? Que controla realmente, né? E que você deve acreditar. Então, são pessoas sem crença, né? Eu tenho pena. Eu também. Eu acho que essas pessoas devem ser tão rasas ou desejo que vocês tenham uma experiência, uma vivência na tua vida que te coloque diante de um desafio para você ter essa experiência. Vai te mudar completamente. Pessoal, vocês estão vendo aqui na televisão, tá?
o Studio Connection Pro, ok? Então, se vocês querem, que vocês podem, né? Ó, vocês podem. Se você, que nem Celi pode, tá? E se você também acha que você pode, vem pra cá e vem fazer a tua história em realidade, assim como a Celi está construindo a história dela, né? E a gente tem muito orgulho de estar fazendo uma partezinha, né? De ajudar a Celi a construir a história dela, tá bom? Celi, para finalizar, o que você deseja que as pessoas sintam ao ouvir o primeiro episódio do Pod Celi? E percebam que com fé e força, tudo é possível. Olha, eu desejo que eles tenham conexão comigo, com os assuntos, e que eles recuperem a esperança. A esperança de um dia melhor, de uma vida melhor e de um ser melhor, né? A começar por si próprio. Eu acho que desejo muito que todos se conectem com o que eu vou falar. Não existe script e nem uma fórmula pronta. Eu tô vindo aqui só com uma tremenda vontade, um desejo e um propósito. E vocês vão me ajudar a fazer isso acontecer. Assim eu espero que vocês se conectem comigo. Pessoal, então olha só. É só seguir, tá? @Studio Connection Pro, ok? E eu sei que com o Studio Connection, você vai conseguir fazer o seu projeto assim como a Celi pôde fazer o dela, né? Então, a gente vai estar aqui com o maior carinho, ajudando a Celi com o projeto dela, sempre o tempo todo a apoiá-la, assim como a gente quer apoiar você também. Então, segue a gente lá no Instagram, também clica lá no sininho, segue a gente e eu espero vocês aqui. Celi, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, muito obrigada pelo esse apoio, por essa conexão. E olha, que seja o primeiro de muitos. Mais uma vez, se inscreve, ativa o sininho e nos acompanhe, gente. Muito obrigada a todos. Tchau. Tchau!